Boa noite a todos. Declaro aberta a reunião do mês de outubro da Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais. Caros acadêmicos, colegas do Ministério Público, servidores do Ministério Público e da Associação, convidados, nossos queridos convidados que hoje nos honram com suas presenças, familiares do nosso palestrante, sejam todos bem-vindos. É uma alegria enorme recebê-los aqui na sede da Associação Mineira do Ministério Público, que nos cede esse auditório periodicamente para que possamos realizar os nossos encontros. É sempre uma satisfação poder reunir em nome da cultura, sobretudo a cultura do Estado de Minas Gerais, que é o papel da nossa academia. A Academia de Letras do Ministério Público, é importante a gente frisar, registrar, ela foi fundada em 14 de dezembro, dia do Ministério Público, de 2012. Iremos fazer aniversário agora no próximo dezembro, completaremos 13 anos, inclusive já com a previsão de lançamento da nossa revista de número 8, do Duarte, que é o nosso coordenador da revista, uma revista que está muito bacana, houve uma participação muito grande, conteúdos variados, está realmente muito rica, eu acho que será de agrado de todos. Nossa associação, a nossa academia é uma associação de caráter cultural, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a congregação dos membros do Ministério Público, a valorização da cultura e da língua brasileira e da literatura nacional. Nós somos atualmente 27 integrantes, com previsão de posse de mais 2 acadêmicos ainda este ano. Então, estamos aí construindo essa história que começou há mais de uma década por valorosos colegas do Ministério Público, relembrando alguns que infelizmente não se encontram mais aqui conosco no plano material, Dr. Luiz Carlos Abrita, Dr. Joaquim Cabral Neto, Dr. Abelardo, Maurício Braga de Mendonça e Silvio Fausto, que já nos deixaram. Então, vamos construindo aos poucos essa história. Eu relembro que a nossa academia, para além das reuniões periódicas, nós temos uma página na internet onde estão disponíveis todas as publicações desde a fundação. Então, todas as revistas estão lá disponíveis em meio eletrônico e podem ser acessadas de qualquer parte do planeta. Já temos quase, agora com a nova revista, 2.000 páginas de publicação dos autores e convidados da nossa academia. Temos canais nas redes sociais, e aí fica o convite, inclusive está aí na tela, para que nos sigam no Instagram. É importante, hoje, as redes sociais, para que a gente possa se comunicar de uma maneira mais ágil, enfim, e no YouTube também. No YouTube, todas as palestras, inclusive a palestra de hoje, do acadêmico Henrique German, ficará disponível já em breve e podem ser todas as palestras, os conteúdos ser acessados no canal do YouTube. Bem, dando início propriamente à nossa reunião de hoje, recebemos com muita alegria, como palestrante, o acadêmico Henrique da Cruz German, que nos falará sobre um tema de grande relevância. Estou aqui, confesso que curioso para chegar nos detalhes, mas a gente já intui pela trajetória, pela carreira e pela vida do German, literatura e transposição de limites. Então, esse será o tema que será abordado, e como debatedor teremos aqui o colega Duarte Bernardo Gomes, presidente emérito da nossa academia, foi um dos gestores da nossa academia durante uma administração, e, para nossa alegria, está aqui para nos auxiliar, a extrair o máximo possível. Para a gente, vamos explorar o Henrique German hoje. O Henrique, que já adianto, é o acadêmico com o maior número de produções literárias que nós temos. Vou falar aqui brevemente. Vou ler uma síntese do currículo do German, Henrique da Cruz German. Ele é membro da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, desde junho de 2022, onde ocupa a cadeira de número 347, cujo patrono é, para nossa felicidade, Luiz Carlos Abrita, que é uma pessoa que simboliza um pouco que a certidão de nascimento da nossa Academia Mineira, Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais, a qual o German também faz parte, desde janeiro de 2021, aqui ocupando a cadeira de número 1, cujo patrono
é Afonso Arinos de Melo Franco. Henrique Germa ingressou nos quadros do Ministério Público no ano de 1992, percorreu o Estado e a Procuradoria, ocupando os mais diversos cargos, inclusive na administração superior, dignatário de diversas comendas e honrarias, inclusive a medalha de honra da Inconfidência, que é uma das maiores comendas que nós temos no nosso Estado, entre diversas outras. Estou lendo realmente, fazendo uma síntese aqui do currículo, que é extenso, e tem, como eu já disse, muitas obras publicadas. No âmbito da literatura infantil, são 10 obras, na literatura para adultos, 12 obras, e várias contribuições também em coletâneas, revistas especializadas, em que tomou parte com textos autorais. Então é uma alegria muito grande. Eu não poderia deixar aqui de registrar a presença também do Procurador de Justiça aposentado, doutor Epas Fulgêncio, que, como integrante da diretoria da Associação Mineira do Ministério Público, também nos prestigia. Então peço que leve o nosso abraço à administração, doutora Epaminondas, e os nossos agradecimentos sempre pelo apoio que temos recebido da associação ao longo de todas as gestões desde a sua fundação. E temos a esperança de que esse convívio fraterno, de colaboração mútua, possa sempre existir. Caro Henrique da Cruz Germa, com alegria que eu passo a palavra, fique à vontade, a palavra é sua. Para nós é uma alegria e uma honra recebê-lo. Microfone funcionando. Muito obrigado, presidente Marcos Miranda. Muito obrigado, Duarte. A ambos eu agradeço especialmente o convite que me fizeram para aqui estar essa noite, e digo que para mim é motivo de grande alegria. Fico muito contente de ter essa oportunidade de poder participar de forma mais efetiva da vida da academia, pelo menos nessa ocasião, já que em tantas outras, nas reuniões ordinárias e em outros momentos, eu não tenho tido oportunidade de vir, de participar. Para mim não é assim tão fácil estar presente a momentos como esse, por razões óbvias, né? Mas hoje, já que pude estar, pude atender ao convite, o faço realmente com muita alegria, muito honrado, feliz com a lembrança gentil do meu nome que vocês tiveram, né, a delicadeza de me chamar. Então venho realmente muito satisfeito aqui e registro os meus agradecimentos a ambos. Tanto quanto quero agradecer a vocês que aqui estão comigo hoje, vou chamá-los e tê-los e considerá-los todos, além da minha mulher, como meus amigos, até porque para virem a uma apresentação dessa natureza aqui, proferida por mim, tem que ser realmente muito meu amigo, né? Os inimigos não vêm. Então os amigos é que tem que vir mesmo, e são normalmente aqueles mais chegados, né, os mais animados, os que gostam mais da gente. Os outros evitam, né, e escapam. Mas eu compreendo perfeitamente, não é fácil vir, não é fácil estar aqui, e eu agradeço a todos que sacrificam esse tempo para prestigiarem aqui o velho amigo de todos vocês. Muito obrigado, de coração, penhoradamente, eu lhes agradeço pela presença, viu? Saudando, é claro, também, para ter o mínimo aqui de formalidade, os confrades e confreiras que se fazem presentes, como a Selma, o Marco Antônio Borges e os demais. Mas cumprimento a todos aqui, na pessoa da Selma, sempre também delicadíssima comigo, né? Especialmente gentil comigo, sempre desde o primeiro instante. Eu gostaria de esclarecer de antemão alguns pontos. O primeiro deles é que eu serei rápido, não pretendo cansá-los. E quando eu digo isso, é importante frisar isso, porque todos que me conhecem sabem que eu tendo a falar muito, mas eu não os cansarei. Já me disseram aqui que eu tenho no máximo 60 minutos, mas assim, isso na melhor das hipóteses, e eu não pretendo chegar a esse tempo, então todos fiquem muito tranquilos, usaremos um tempo inferior a esse, com certeza, viu? Quero também frisar que eu não estou aqui para fazer uma conferência, eu não sou professor, não estou aqui para pontificar sobre o que quer que seja, muito menos venho aqui com a pretensão de dar uma aula
de qualquer natureza? Absolutamente. Absolutamente não, que ninguém espere isso de mim, nem hoje, nem em outra ocasião. Eu venho sempre, e aqui compareço hoje, com o intuito de conversar. Isso aqui se trata e se tratará todo o tempo de uma conversa, como eu disse, uma conversa com amigos, uma conversa entre amigos e ainda por cima em casa, porque a associação do Ministério Público que nos acolhe é, sim, em grande medida, casa de todos nós, casa para todos nós. Eu tenho um carinho muito grande pela associação e por esse prédio e por esse auditório. Aliás, estava conversando aqui com o Duarte, por acaso tomei posse aqui no Ministério Público, exatamente nesse auditório. Então, ele traz sempre boas lembranças. Mas, então, estabelecido isso, que nós teremos uma conversa rápida entre amigos, eu gostaria de dizer o seguinte: por que eu estou aqui? Eu recebi o convite, que me foi feito diretamente pelo Duarte, e ele disse: Henrique, você podia ir lá falar alguma coisa no dia 29 de outubro a respeito da sua obra literária. E eu aceitei imediatamente, como eu disse, muito contente, muito honrado e muito feliz. Mas depois me pus a pensar, por que será que me chamariam? Por que razão me chamariam para falar sobre a minha obra literária? Que interesse isso pode ter, né? E depois me ocorreu que, sendo eu, por acaso, o acadêmico que ultimamente mais tem publicado livros, talvez fosse esse o motivo principal do convite, né? Uma curiosidade que pudesse existir a respeito dessa produção literária prolífica, né, por parte desse acadêmico aqui. Realmente, e é por acaso, de fato, tenho sido eu a mais publicar. Hoje eu tenho, atualizando os números que o nosso presidente forneceu, porque eles se atualizam com uma certa velocidade, hoje eu tenho um total de 27 títulos publicados, sendo 11 deles de literatura infantil e outros 16 de literatura destinada ao público adulto, entre romances, livros de contos, novelas, livro de crônicas, dramaturgia e poesia contemporânea. O 28º título está no prelo, virá ao mercado no primeiro semestre do ano que vem, será um novo livro de contos também, com 50 novos contos. Está em mãos já da casa editora para o devido processo de edição. E pensando nisso, bom, se o motivo do convite é o volume da produção, talvez em primeiro lugar seja esse o objeto de maior curiosidade, de possível interesse para as pessoas, o que é que eu posso dizer a respeito? E coloquei-me a pensar o que é que eu poderia contar aqui a você sobre a minha obra, que pudesse ser, afinal de contas, realmente, minimamente interessante. Então, eu já fui descartando logo a primeira ideia que me ocorreu, que seria falar sobre alguma obra específica, um título específico, um livro específico, um texto qualquer. Descartei isso, assim, porque se são tantos os outros, como escolher um apenas, né, para falar dele? Não é esse o objetivo. O objetivo é falar de toda a obra e não de um livro específico. Descartei também a hipótese que me ocorreu em seguida, né, de falar então sobre todos, como que, fazendo uma pequena, uma resumida resenha desses títulos todos, o que seria não só muito longo, mas sobretudo chatíssimo, né? Então para mim e sobretudo para os ouvintes, que já sendo poucos, se tornariam nenhum em pouquíssimo tempo, né? Deixariam o plenário certamente, e com toda razão. Então abandonei também essa ideia e pensei em falar então sobre a minha obra literária de um ponto de vista mais amplo, mais genérico, mais abrangente. Dizer, em linhas gerais, como ela surgiu, qual é a origem dessa obra literária que eu produzo. Como se dá essa produção? Qual é o processo de criação e o fluxo de inspiração que o conduz, que o alimenta? Falar também algumas palavras a respeito da experiência cotidiana concreta de escrever. E ainda, o que me parece importante também, mencionar a motivação profunda que me move ao ato de escrever. Desses 4 pontos, eu pretendo me concentrar um pouquinho mais em 2, no processo de criação e inspiração e motivação para a escrita. Eu vou falar dessa maneira geral sobre a minha obra com muita cautela, porque falar
Um que fala da própria arte, no meu caso, ou no caso dos escritores, um que fala da própria obra literária, fatalmente falará de si mesmo. Isso eu acredito seja verdade para todos os escritores, se não for para todos, certamente para a grande maioria deles. Agora, no meu caso, isso é 100% certo. Se eu falo da minha obra, eu falo de mim. Somos indissociáveis, eu e ela temos uma vida de simbiose inextrincável, inseparável, de simbiose perfeita. A obra certamente não existe sem mim, mas eu também hoje posso dizer que dificilmente existiria sem ela, porque mais que um novo ofício que eu abracei, mais que uma simples atividade que eu desenvolvo, a minha obra literária passou a ser para mim e tomou realmente a forma e a dimensão de expressão vital. E nós chegaremos lá à medida em que eu contar para vocês o que eu pretendo contar hoje, né? Eu disse que faria isso com muita cautela porque, se falo da minha obra, ou seja, se falarei de mim mesmo, devo fazê-lo com esse cuidado especial, porque quem fala de si corre sempre um risco duplo, em sentidos inversos, né? Ou a pessoa, ao falar de si, correrá o risco de ser muito condescendente consigo, ou correrá o risco oposto, de ser severa demais, de fazer um juízo crítico, rigoroso, ao extremo, e, de um modo ou de outro, ser injusta consigo mesmo, né? Então, eu vou ter esse cuidado, vou me afastar de segura distância de mim próprio para examinar o que se dá com a minha obra literária. E vocês pensarão, puxa, mas então ele quer falar de si mesmo? Eu sou obrigado, meus amigos, a me colocar como centro de referência dessa nossa conversa aqui, não porque eu tenha qualquer valor especial, pelo amor de Deus, não se trata aqui de pretensão alguma da minha parte. É, porém, fundamental que eu me coloque como centro referencial de tudo que direi aqui, porque isso é importantíssimo. Na verdade, é essencial para a explicação que eu quero lhes dar de como a minha vida desagou na literatura, de como, por que, afinal de contas, tudo na minha vida, a partir dos meus 50 anos de idade, convergiu para a literatura, para o surgimento e para o desenvolvimento dessa obra literária sobre a qual falamos agora. Porque foi isso que aconteceu. A minha vida desaguou na literatura e eu vou lhes explicar como. Como é que eu explicarei? E esse é o último ponto que eu quero frisar, antes de entrarmos propriamente na história que eu pretendo dividir aqui, compartilhar com vocês. Eu tenho refletido nos últimos anos, vou arredondar, 7 anos, eu sou uma pessoa muito reflexiva, até demais, segundo a minha mulher, que aqui está, e não me deixa mentir. Mas realmente eu tenho o hábito da reflexão e tenho pensado muito a respeito exatamente dessa questão. Por que a minha vida mudou tanto? Por que eu me tornei efetivamente um homem novo, um homem bastante diferente do anterior, renascido exatamente como escritor, coisa que eu jamais fora. E nunca havia pensado ser, diga-se de passagem. Nunca havia me ocorrido fazer o que eu faço hoje. Como é que isso se deu? E eu procurei explicações para mim mesmo, para o meu próprio consumo, para que eu pudesse entender e compreender de maneira profunda comigo mesmo o que se passava comigo para que as coisas se dessem como se dão. E é essa explicação que eu encontrei para mim que eu quero compartilhar com vocês hoje. Ou seja, a explicação que eu encontrei para mim, que me satisfez, que eu reconheço como verdadeiro e suficiente, de como surge a literatura na minha vida, essa condição, essa qualidade de escritor, por que eu produzo tanto quanto produzo, e por que isso cada vez me instiga mais e mais e permanece forte e firme em mim. Essas explicações que eu as alcancei pessoalmente, agora eu as compartilho de maneira a falar, como eu disse no início, abrangendo de maneira muito ampla e muito genérica o que é a minha obra literária, o que ela significa para mim e o que ela pode significar para os leitores,
por que ela existe no mundo, afinal. Eu acho que assim nós faremos aqui um encontro bem mais interessante do que se eu começasse a falar do texto A ou do texto B. Isso aí, eu acho que cada leitor que se vire com o texto que tem nas mãos, que tire dele o que quiser e o que conseguir, de acordo com a própria visão de mundo, com as próprias vivências, com os próprios conhecimentos. Como diz o Roland Barthes, o escritor, segundo palavras do Roland Barthes, que eu vou apenas parafrasear aqui, o escritor deve morrer. Viva o leitor, porque nas mãos do leitor o texto produzido pelo escritor assume contornos muito diferentes daqueles imaginados pelo leitor. Então, acho que não valeria mesmo a pena falar de textos, porque cada leitor os receberá, os lerá e os terá como coisa sua, de acordo com o próprio olhar e não com o olhar de quem escreveu o texto. Estabelecidos esses pontos, agora eu entro propriamente na tal explicação de como existe a minha obra, por que ela apareceu e por que ela está aí. E por que eu insisto nela? E sempre amolo vocês, mandando convites para novos lançamentos, de tempos em tempos, de pouco tempo em pouco tempo. Eu sou filho de pais velhos. Quando eu nasci, o meu pai já era um homem maduro, e não apenas um homem já na maturidade, mas um homem que era de uma geração e, em razão das circunstâncias de vida dele, era um homem que havia se feito de uma personalidade um tanto quanto severa, embora tivesse um grande coração, fosse um homem de muito bons sentimentos, mas era um homem de uma certa severidade. Essa severidade se revelava de muitas formas. Essa severidade amorosa dele se revelava de muitas formas. Uma das formas era entregar ao filho, o único filho dele, homem, que sou eu, desde criança, desde pouco após a alfabetização, entregar ao filho as coisas que ele, meu pai, tinha como grande bem. Ele era um homem profundamente intelectualizado, um homem de cultura muito vasta, e ele cultuava sobretudo duas vertentes do conhecimento que ele realmente apreciava. Uma delas era a literatura de boa qualidade, elevada literatura, tanto nacional quanto estrangeira, e, de outra parte, a filosofia. E ele, então, queria que o filho, embora ainda criança, conhecesse pelo menos parte daquilo que ele amava. E ele, meu pai, tinha em casa uma pequena, porém bem recheada, biblioteca, com grandes autores, grandes obras, e muito daquilo ele ia me passando. E eu ainda era pequeno, eu ainda era muito novo, e eu lia coisas que, ao mesmo tempo, achava muito interessantes e que certamente contribuíram imensamente para que eu desenvolvesse alguma sofisticação intelectual precoce, certamente precoce, porque a idade era muito pouca, mas também houve uma contribuição um pouquinho negativa de outra parte, porque muito do que eu absorvi ou absorvia na ocasião, eu não estava preparado para receber, não de forma limpa, não de forma clara, porque eu não tinha, claro, ainda o devido e necessário estofo emocional e também cognitivo intelectual para apreender tudo aquilo da maneira mais adequada, mais apropriada e que me fizesse o bem que meu pai esperava fazer. Fez em parte muito bem e fez em parte, assim, nem tanto bem, assim como nós veremos a seguir. Então eu lia muita coisa e para ilustrar, para dar um exemplo concreto, só para vocês entenderem, por exemplo, a obra do Franz Kafka. O Kafka foi um autor que eu conheci e eu li a obra dele toda, eu não tinha 10 anos de idade. Eu comecei com a Metamorfose, lembro-me bem, e eu fui lê-la toda. Meu pai ia me dando os livros sucessivamente, A Colônia Penal, O Processo, a América, a Carta ao Pai, tudo que havia traduzido, contos dele, que são até raros, que havia traduzido para o português na ocasião, ele tinha e ele me passou. Esse é um exemplo. Pequenas biografias de pessoas importantes, interessantes, Eu me lembro de ter lido biografia, por exemplo, do Beethoven, do Tolstói e de tantas outras pessoas. Isso
apenas para ilustrar, para assim, a título de exemplo, o que se passava comigo na infância. E muitos desses textos, das questões ali expostas, né, uma breve história da filosofia, E eu nunca me esqueci, né, eu me lembro que pequenininho eu ficava encantado, inclusive com os nomes, né, dos pré-socráticos, né? Eram nomes assim diferentes, né? Anaximandro, né? Aquelas coisas, e eu me encantava com aquilo tudo, né? Mas havia também um lado que trazia algum prejuízo, como eu disse. Para entrar nessa questão do prejuízo dessa precocidade, eu me lembro que uma das frases do Tolstói que eu li, até foi em uma biografia dele, é uma frase que me acompanhou por muito tempo, ela sempre me impressionou, ela causou em mim uma impressão profunda, entre tantas outras coisas que me impressionaram naquelas leituras, me impressionavam naquelas leituras, né? Essa frase dele era a seguinte, ele a falava de um modo muito sombrio, examinando uma série de questões da vida dele, ele já na velhice, e com uma série de vicissitudes, sobretudo com a luta que ele tinha contra a mulher dele, o casamento dele era um inferno, né? Ele dizia, a vida nada mais é que uma sucessão de perdas. Essa frase sempre me impressionou muito. Eu a recebi muito cedo, ela chegou a mim muito cedo na minha vida, e, por algum motivo qualquer, ela se imprimiu em mim, e imprimiu em mim um caráter, assim como uma espécie de tatuagem cardíaca, né? Ela se colou no meu coração, esse sentido das perdas sucessivas, da constância de perdas na vida de todos nós. Isso se imprimiu em mim, desde muito, muito cedo, com um caráter de pessimismo, com um senso de melancolia muito agudos na minha vida. E eu ainda era criança. E na minha sensibilidade infantil, eu passei a observar, não só na minha própria vida, mas na vida das pessoas que eu conhecia, com as quais eu convivia, que me circundavam, eu passei a observar, sem muita dificuldade, que de fato, afinal de contas, Tolstói tinha razão. A vida era mesmo uma sucessão de muitas perdas, sem dó e sem medida, numa enxurrada de vicissitudes assim, que aconteciam com todas as pessoas. Pessoas morriam, pessoas se mudavam, pessoas queridas desapareciam, as situações se alteravam, empregos eram perdidos, apertos financeiros surgiam, amigos partiam, havia tudo isso, brinquedos se quebravam, né? E ao constatar essa óbvia impermanência, isso me atingiu de uma maneira realmente especial. Como eu disse, essa frase dele, essa descoberta da impermanência das coisas na nossa vida, causou em mim uma impressão muito profunda, não necessariamente positiva, como vocês podem imaginar, e, na verdade, até bastante negativa, porque eu mencionei aqui um senso de melancolia, de pessimismo, que começaram a me acompanhar, ou que começou a me acompanhar, e que ia se traduzindo em complicações outras à medida em que eu crescia, porque à medida em que eu crescia, ia deixando a infância e acumulando mais leituras e entrando na adolescência, essas coisas cresciam numa espécie de confusão, de ansiedade generalizada, de medo, de insegurança diante de tudo que passava, que fluía com muita fugacidade, com muita rapidez, de revolta, exatamente com essa mesma fluidez, já que não conseguia fazer com que aquilo cessasse, não conseguia reter as coisas queridas ou as pessoas caras. E isso gerava, ao mesmo tempo em que o tempo avançava, essas coisas cresciam e iam se transmudando em frustração, em tensão, em angústia, que por sua vez geravam toda sorte de consectários nefastos, né, que eu experimentava cotidianamente ao longo da vida, já desde muito cedo. Por exemplo, dificuldades no relacionamento interpessoal, impaciência, intolerância, irritabilidade, insônia, que me acompanhou por décadas, a insônia. E isso desde muito cedo, desde o início da minha juventude. E a impermanência me incomodava tanto, e é tão engraçado o paradoxo, não é? Porque a permanência é a única coisa, a impermanência é a única coisa constante, né? A única que permanece é exatamente a impermanência, né? É o passar veloz de todas as coisas, né?
E eu, naquela ânsia de reter a vida nas minhas mãos, como quem quisesse, né, de maneira tão patológica quanto inútil, né, deter um rio caudaloso usando apenas as mãos, né, fazendo uma concha com as mãos, eu tentava me apossar de todo o meu passado. Eu sempre vivia a lembrar-me do passado, a cultivar recordações, as memórias e as lembranças, né, de pessoas, de situações para mim importantes, caras. Eu tentava reter aquilo comigo, tentava conservar tudo comigo e, afinal de contas, ter tudo em meu poder, ao meu alcance ou sob o meu controle, né? Como se isso fosse possível, né? Estava sempre a lembrar-me com saudade do passado, tentando retê-lo comigo. Ao mesmo tempo, nessa confusão de pensamentos, sentimentos e emoções, desses afetos desordenados que rodavam por dentro de mim, eu também ergui os olhos para o futuro. Estamos falando de adolescência e juventude, mas mesmo depois. Eu vivi por décadas assim. Ergui os olhos para o futuro com esse mesmo pensamento, nesse afã de reter as coisas que eu já antecipava, porque eu olhava para o futuro querendo prevê-lo, antevê-lo, predizê-lo, com vontade de tê-lo também comigo, aqueles cenários que eu imaginava, que, aliás, criar cenários sempre foi uma especialidade minha, natural. Sem querer, eu imagino logo cenários requintados, cenários ricos, cheios de detalhes, e, normalmente, em relação ao futuro, eu os pensava em luzes, iluminados por luzes mais escuras, luzes mais sombrias. Às vezes eu as lançava sobre fatos do passado também, as mais sombrias luzes, mas também lançava luzes douradas. O fato é que eu estava sempre ou voltado para o passado ou voltado para o futuro, nesse meu movimento de luta contra a impermanência, né? Naquele pensamento pueril, um tanto pueril, de deter o tempo, né? De conservar o tempo comigo, tanto o antes quanto o depois, o atrás e o adiante. Eu estava sempre atrás ou na frente, nunca estava, porém, onde deveria, né? Que é no aqui e no agora, que é a única coisa que, afinal de contas, nós temos, né? O instante exato, presente, atual, em que nós somos, existimos, nos movemos, né? Nós só temos o aqui e o agora, né? Mas eu não via isso. Eu não estava conscientemente, espiritualmente, integralmente presente no exato instante em que vivia. Estava sempre derivando atrás ou adiante. E só para fazer um parênteses aqui, hoje eu mudei e estou aqui com vocês 100%, plenamente consciente, plenamente presente, plenamente aberto ao momento. Mas eu custei 50 anos para aprender isso, nós vamos chegar lá. E eu, nessas confusões todas a que me refiro aqui, ia vivendo. Como eu disse, de corpo presente, né? Ia fazendo tudo que precisava ser feito, estudava, sempre fui muito estudioso, depois trabalhava, sempre fui muito trabalhador, pelo menos me tenho nessa conta, sempre me tive assim, como um bom cumpridor dos meus deveres, mas de corpo presente, né? Não de alma presente. Na maior parte das vezes, a alma estava voando por aí, em outros lugares da minha imaginação, né? Nos cenários criados, passados ou futuros, menos no presente. É como alguém que assiste televisão enquanto almoça, né? Depois acabou tudo ali, desliga a televisão, nem sabe o que comeu, não sabe nem que gosto tinha, porque não estava presente à refeição, embora comesse. Era mais ou menos isso. Mas o que eu queria dizer, para terminar isso aqui, é o seguinte, é que esses sentimentos, eu mencionei aqui angústia, tensão, frustração, sensações ou percepções, vamos chamar livremente como sentimentos e emoções, né? Ansiedade, revolta, medo, insegurança, tudo isso, o cinismo que isso acabou gerando em mim diante da vida, né? Porque eu acabei ficando realmente bastante cínico diante da vida, no sentido de desconfiar da vida, de desconfiar das pessoas, esperando sempre o pior, né? Esperando que elas iriam me dar ali na frente uma rasteira, ou iam me puxar o tapete, iam desaparecer ou fazer desaparecerem as coisas que eu queria conservar. Mas tudo isso é interessante observar, que eu vivia muito intensamente, porque essa é uma característica da minha personalidade. Essa intensidade, se eu estava ansioso, eu era a própria ansiedade.
Se eu estava revoltado, eu incorporava em mim a revolta e era a revolta em pessoa. Se eu tinha medo, mas eu personificava o próprio medo. Isso sempre foi assim em mim. Eu sempre confundi pensamentos, emoções e sentimentos com a minha própria vida. Eu sempre confundi esses elementos que nos ocorrem, essas coisas que nos acontecem e que são normais na vida, eu sempre as confundi comigo mesmo. É como se eu fosse o medo, é como se eu fosse a ansiedade, é como se eu mesmo fosse a frustração. Aquilo me tomava completamente e eu me tornava aquilo que pensava. Então, isso é um problema muito sério, dificulta muito as coisas na vida, traz um sofrimento muito acentuado. E o meu se acentuava ainda mais, vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso, o que tem a ver com a literatura, tá? Nós vamos chegar lá já já. O meu se acentuava ainda mais a partir do fim da minha adolescência, do início da minha vida de jovem, né, da minha juventude, à medida em que eu tomei consciência de que avançava a doença que me acomete, que eu sabia então que um dia iria modificar radicalmente a minha vida com uma grande perda, uma perda fundamental, essencial, que é a perda da visão, que por sua vez acarretaria perdas outras, como certas rotinas de vida, autonomia pessoal cotidiana, perda, por exemplo, do trabalho, perda de certas amizades, coisas que de fato aconteceram, né? E que eu já antecipava, como sempre, né? Antecipando tudo, e nesse caso antecipando com uma boa dose de terror. Nessa intensidade a que me referi, eu já traçava o cenário da cegueira futura como cenário de escuridão, né, que representaria o meu fim, a derrota completa, eu estaria liquidado, né, morto e enterrado para a vida. Né, eu me faria a própria escuridão e dela não sairia mais. Né? Então era assim que eu vivi, meus amigos, durante décadas. É um quadro geral que eu faço que perdurou desde a minha infância, e eu coloquei como ponto de início aquelas leituras que nas minhas reflexões eu estabeleci como um marco realmente verdadeiro, porque em vez de ser uma criança que simplesmente brincava de bola ou de bicicleta, eu estava envolvido com realidades que talvez não devessem me pertencer naquele instante, mas que povoavam o meu pensamento e impregnavam o meu espírito, né? Isso perdurou até os meus 50 anos, sem maiores alterações, assim, esse, vamos chamar de estilo, ou esse ritmo de vida interior, com todas as dificuldades que ele traz. E tentar domar isso, tentar controlar isso para ter um dia a dia funcional, era bastante desgastante, acho que até por isso que eu fiquei com cabelos brancos muito cedo. Mas, de toda maneira, ocorreu aí uma coisa muito interessante, e esse é o ponto fulcral. Nos meus 50 anos, eu conto essa idade como marco, entre aspas, oficial da instalação da cegueira concretamente na minha vida. Quando eu já não podia mais ter uma vida, entre aspas, normal, em razão da perda da visão. E foi quando eu me aposentei por invalidez aqui no Ministério Público. Há exatos, eu me aposentei, eu estou com 57 anos, há 6 anos eu me aposentei. Foi em 2019. Foi quando eu me aposentei. Por isso que eu falo que é um marco oficial, porque tem inclusive uma publicação no Diário Oficial, né, da minha aposentadoria por invalidez, em razão da cegueira. Então é um marco oficial, é quando eu já não conseguia nem ler, já não conseguia fazer sozinho as tarefas, muitas das tarefas cotidianas, e já não conseguia nem ler. Foi quando eu realmente entreguei os pontos, digamos assim, àquela derrota que eu sabia que um dia viria e que eu deveria sucumbir diante dela em algum momento. E quando isso ocorreu, esse é o ponto, meus amigos. Quando isso ocorreu efetivamente, e o marco é a aposentadoria, quando era o momento de eu me enterrar vivo num caixão escuro, um gatilho interior foi disparado. Pela primeira vez, eu me dei conta, diante daquele acontecimento concreto, oficial, que me levara, inclusive, à aposentadoria por invalidez. Agora eu era oficialmente tido e reconhecido como cego, como legalmente cego. Essa era uma nova realidade para mim. Aquilo estava ali, estava posto, estava dado. Naquele momento, pela primeira vez, eu me dei conta de uma coisa que, para as pessoas de modo geral, é óbvia, para mim foi uma grande descoberta. Eu percebi que eu não era a cegueira, eu não era aquilo que estava acontecendo comigo.
Eu era outra coisa, além e acima daquilo que me ocorria. Eu era diferente da cegueira. Nós éramos entes distintos, eu e a cegueira. Ela acontecia comigo, ela me trazia consequências, ela me impunha dificuldades, mas ela não era eu. Eu não era escuridão, eu não era uma vista opacificada, eu não era uma retinopatia, eu era muito mais que isso. Eu estava além disso, eu continuava a ser, a existir, eu mesmo. Foi quando eu me dei conta de que se eu não era cegueira, eu também nunca fora ansiedade, frustração, tensão, angústia, medo, revolta. Eu nunca fora irritabilidade, intolerância, impaciência. Eram coisas que me aconteciam, que são eventos normais, episódios normais na vida de qualquer um, fazem parte das regras do jogo, estão no script da vida de todo mundo, mas nós não nos confundimos com essas coisas, como eu me confundi a vida inteira. Nós não somos isso, mas eu só fui perceber isso aos 50 anos. Eu precisei ficar cego, oficialmente cego, para enxergar essa obviedade, que eu estava além da cegueira, como o céu. As nuvens se formam no céu, sejam brancas, leves, sejam pesadas de tempestade, negras, cheias de raios e de trovões, elas se formam, mas elas não são o céu, elas não tocam o céu, elas não alteram o céu. Tanto as brancas quanto as pretas passam, o céu continua o mesmo, nunca se alterou com a passagem daquelas nuvens. E eu entendi isso, que eu era o céu, eu não era as nuvens. E a nuvem da cegueira não se confundia comigo, nenhuma outra se confundia comigo. Ou, se preferirem a imagem das ondas do oceano, que também é ótima, né? Que se arrebentam aí em todas as praias, se levantam enormes, arrebentam-se na areia e depois refluem de volta ao oceano, mas elas não alteram o oceano. Elas se levantam, se arrebentam, vêm e vão, voltam, sem tirar nem acrescentar substância alguma ao oceano. Elas são simplesmente eventos que se dão no oceano, mas que não o alteram. E quando eu me dei conta disso, quando eu acordei para essa realidade, que a cegueira, afinal de contas, era aquele momento que me acontecia, que não alcançava o meu passado, que não me impedia um futuro, aliás, nem o presente ela impedia, ela apenas estava ali e eu podia observá-la com consciência serena. Quando isso se acendeu dentro de mim, iluminou o meu espírito, eu percebi que a dor e a perplexidade do momento que eu estou tomando aqui como marco oficial dessa percepção, que é o da aposentadoria, que a dor e a perplexidade daquele momento se transmudavam já, como que por encanto, diante dessa nova visão das coisas, se transformavam em serenidade e, por que não dizer, em alegria. Serenidade, coragem e alegria que naturalmente estavam lá, sempre haviam estado lá. Eu é que tinha me esquecido delas, eu é que as tinha perdido de vista, mas elas nunca haviam deixado de estar lá. A serenidade com que devemos lidar com as coisas, a paz com que temos que acolher todas as coisas que nos ocorrem na vida, a coragem que nós temos que ter para enfrentar tudo que nos é oferecido pela vida, porque nada nos é oferecido assim também por acaso. As coisas vêm e são boas mestras, a vida é uma excelente mestra. E nós temos que aproveitar essas lições com calma, com tranquilidade. Só que eu nunca tinha visto isso, até os meus 50 anos. Eu vivia a ferro e fogo, rilhando os dentes sempre, sem a menor necessidade, não desgaste absolutamente inútil, né? Mas que os meus olhos se abriram, depois que se fecharam, digamos assim, em razão da doença, do ponto de vista físico, eles se abriram do ponto de vista dessa consciência que toma nota de tudo isso que acontece com muita tranquilidade. E quando essa dor e a perplexidade do momento da aposentadoria, eu percebi que havia ali já elementos de coragem, de serenidade, de alegria, de esperança. Eu quis escrever um texto, eu me senti
movido a escrever um texto que eu fiz para consumo doméstico. Chama-se Voo pela Sombra. Ele foi até publicado aqui pela revista da nossa academia há uns 5 ou 6 anos, por iniciativa da Selma. Deve ter uns 5 anos, isso não sei. Acho que eu nem era acadêmico, ela pediu que publicasse aqui depois. A Selma que fez tudo. Publicou, me trouxe para cá. A Selma gostou do texto, afinal. Porque é um texto de cunho literário, na verdade. Ele é de cunho doméstico para consumo de minha mulher e de meus filhos. Ali, naquele texto, eu dizia a eles, uma declaração de amor para eles. O quanto eles eram importantes para mim, sempre haviam sido, mas, sobretudo, naquele instante, eles eram particularmente importantes para mim. A presença deles, na qual eu me apoiava, envolvido por aquela atmosfera amorosa que eles me proporcionavam, eu podia enfrentar com absoluta tranquilidade aquele momento. Porque momentos bons aparecem, momentos maus também. É a vida, e a gente os observa, colhe o que devemos colher deles e caminhamos e vamos em frente. Então, esse texto que eu fiz para minha mulher e para os meus filhos, como estabelecendo essa nova realidade, eu notei que escrever isso com cunho literário, sim, por acaso foi um texto de cunho literário, era a primeira vez que eu escrevi um texto de cunho literário em muitíssimos anos, desde os tempos do colégio, porque, na verdade, depois do colégio, eu só fui redigir. O que eu redigi era relacionado com essa vida judicial, com o dia a dia judiciário, do Ministério Público e Judiciário. Coisas, portanto, muito menos interessantes e muito menos importantes do que as que eu passei a escrever depois. Eu, pelo menos, sem querer cuspir, longe de mim, no prato em que comi. Aliás, no prato em que como, porque eu vivo dos meus proventos de aposentado. Mas, realmente, é muito melhor escrever literatura. Bom, mas esse texto que eu vi que era uma maneira muito boa, escrever, falar de sentimentos, de pensamentos e de emoções por escrito, era fruir de maneira plena, eu pelo menos assim o percebi, era fruir de maneira completa, entregar-me de maneira integral ao momento presente, que eu cristalizava ali em palavras, aquele momento presente, o exato momento em que eu escrevia, em que eu deixava que o momento presente se exprimisse por meio da inspiração, que se faziam linhas e formavam o texto. E eu percebi que essa era uma maneira excelente de fruir o momento, já que o correto, digamos assim, o melhor, é estarmos presentes, é vivermos o aqui, o agora, o exato instante em que somos, em que existimos, em que nos movemos, nesse grande fluxo vital em que todos estamos inseridos. Uma maneira excelente de fazer isso, eu descobri, pelo menos para mim, era escrevendo. E esse primeiro texto, Voo pela Sombra, ele como que então destampou para mim um vaso de Pandora, cuja existência eu mesmo ignorava. Eu abri aquele vaso com esse primeiro texto e dali começaram a surgir outros tantos. Por quê? Tendo descoberto a alegria de escrever, de viver plenamente o momento por meio da literatura, imediatamente começaram a surgir no meu espírito, a aflorarem inspirações outras, de várias matizes diferentes. E é por isso explica por que tantos livros, por que tantos gêneros literários diferentes e por que tantos temas abordados também de forma diversa. No fundo, é um tema só, gente? Se nós formos espremer, eu escrevo sobre uma única coisa, sobre o que é humanamente universal e perene, sobre a condição humana. É sobre isso que eu escrevo. É claro, dentro desse universo imenso, eu pinço os pontos que a inspiração me traz ao espírito e que eu julgo interessantes e suficientes para a formulação de uma narrativa literária qualquer, seja poética, seja em prosa. Aliás, a propósito disso, o único norte que eu tenho na minha obra literária, o único, é a liberdade completa da inspiração. Eu faço questão absoluta, e é a única coisa que eu faço. Eu não pretendo controlar o que quer que seja na minha produção literária, mas eu faço questão exatamente disso, que a liberdade de inspiração seja absoluta,
o máximo, o maior possível que eu puder permitir. O que é que me venha ao espírito, seja lá o que for, porque brota uma ideia que já vem acompanhada de cenários diversos. Como eu disse, isso é muito natural em mim, e se eu os julgo interessantes, eu vou lançá-los em seguida ao papel. Mas sem compromisso, sem obrigação alguma, eu não traço estratégias de trabalho, eu não tenho cronogramas a seguir, eu não tenho rotinas de trabalho, eu não tenho agendas a cumprir, eu não tenho horário nem dia para escrever, não tenho hora para escrever, nem quanto tempo eu devo escrever quando me sento para fazê-lo. Não consulto nada, não faço pesquisas, não tomo apontamentos, não faço fichários, nada. Eu só trabalho exclusivamente com memória e com a imaginação. Memória e imaginação. Memória são os conhecimentos, as vivências que eu acumulei. É claro que eu recorro a isso todo o tempo, naturalmente, obviamente. E a imaginação é essa viagem livre do pensamento, dos sentimentos, das emoções, que eu deixo que voem à vontade. E é claro, se me vem uma ideia, eu vou transformar aquilo numa narrativa minimamente interessante, né? A ideia é essa. Em primeiro lugar, para mim mesmo, em segundo lugar, para os eventuais leitores. É por isso que eu falo de coisas tão diferentes. Me agrada falar tanto das mazelas humanas, da maldade, da fealdade, da sordidez, da infâmia de que é capaz o coração humano, de todas as vilezas, dos defeitos do caráter, das deformações da personalidade, dos desvios de comportamento, das taras do temperamento. Eu gosto de falar de tudo isso, da morte, da violência, tanto quanto abordo nos meus textos o que há de mais elevado, de mais sublime, de mais nobre. Eu falo também, tanto quanto e com o mesmo gosto, da beleza, da bondade, da santidade, da verdade, da serenidade, tudo que é, em suma, como eu disse, humanamente universal e perene, o que é a condição da vida de todo mundo vive a sua luta e tenta melhorar, e é isso mesmo, vale para todos, né? E a minha literatura, então, ela vai explorar o homem e as realidades humanas, sobretudo aquelas que se manifestam no interior do homem, na sua cabeça, no seu coração, na sua alma. Daí essa diversidade temática dentro do grande tema homem, né? E se eu tivesse que definir, meus amigos, a minha obra literária, para mim mesmo, eu o faria da seguinte maneira: a minha obra literária é um elemento de redenção para mim, de salvação para mim nesse plano, de superação de todas as dificuldades, da fraqueza, da doença, das lutas do cotidiano. É uma libertação espiritual muito profunda. Como eu disse, eu renasci uma pessoa bem diferente. As pessoas que me veem, que me conhecem há muitos anos, me conhecem verdadeiramente há muito tempo, que conviveram comigo durante muitos e muitos anos, amigos antigos, falam realmente, falam, engraçado, você tem essa nova versão aí, essa nova persona, mas eles acham boa, graças a Deus, eles gostaram, né? Eu também, eu acho que eu sou um homem muito melhor hoje. Eu tenho uma consciência muito mais firme, muito mais segura e muito mais serena em relação a todas as coisas da vida. E outra coisa que a minha literatura proporciona, porque a minha literatura não tem, meus amigos, essa obra que eu produzo, não tem intenção alguma, não tem pretensão outra, que não seja de existir no mundo. É só isso. A obra quer existir no mundo, ela existe no mundo, mas ela não pretende nada, ela não se compromete com nada, ela existe. Agora, para mim, ela significa tudo isso. Ela, inclusive, significa uma abertura minha para a vida, para o meu próximo, para os irmãos que dividem essa vida no mundo comigo, para todos vocês, leitores meus ou não. Eu me abri para a vida, inclusive para um relacionamento muito mais saudável comigo mesmo, mas também com o próximo, como eu disse. A minha obra literária é elemento que me serve de comunicação com o outro, de aproximação com o outro, de agregação com o outro. Isso é uma riqueza enorme para mim. Vocês não imaginam a riqueza que se tornou a minha vida
depois que eu me tornei escritor, em termos de relações humanas, saudáveis, afetivas, mas muito bom num período tão curto. Eu diria que ele se faz, esse período tão curtinho, se faz maior em intensidade, de certa maneira, em qualidade, que o meio século que o antecedeu. Isso é muito bom, e eu devo isso à literatura. Então eu a defino assim, como essa tábua de salvação para mim, e embora ela não traga pretensão alguma consigo, a minha obra literária, eu sinceramente espero que ela possa servir, em alguma medida, pequenininha que seja, de bem, fazer algum bem a algum leitor meu. Se uma linha minha fizer bem a algum leitor, se ele se sentir melhor, se ele gostar, tiver algum prazer, se ele achar que foi do agrado dele, se às vezes refletiu em razão de alguma coisa ou simplesmente divertiu-se, eu pessoalmente já me dou por satisfeito. Olha, eu acho que falei demais, eu não sei se eu fiquei muito tempo, eu queria agradecer novamente a vocês pelo convite, a gentileza de me receberem aqui, de me terem aqui com vocês. Fiquei muito contente, como eu disse, para mim é uma oportunidade de ouro de participar aqui da Vida da Academia, de poder falar com vocês. Eu me coloco à disposição para uma conversa, caso queiram, às vezes alguma pergunta, alguma curiosidade, eu estou inteiramente à disposição. E eu até trouxe aqui 3 livrinhos meus. Eu trouxe um romance, um livro de contos e um livro de crônicas, para, caso vocês desejem, a gente fazer aí, eu não sei, somos talvez mais de 3 pessoas, né? Então a gente não tem como dar um para cada um, mas às vezes faz um sorteio, alguma coisa assim. Se vocês quiserem, os livros também estão às ordens aqui. Eu acho que falei muito, mas acho que falei o essencial para transmitir a vocês o que acontece comigo, o que acontece com a minha obra literária. E muito obrigado pela atenção, pelo carinho de terem me escutado, viu? Muito obrigado. Nós aqui agradecemos pela gentileza e por essa aula. Uma aula não só a respeito da sua obra, mas a respeito da vida. É um exemplo realmente que você nos traz, que mesmo diante dessa adversidade, que poderia ser encarada de outra forma, com frustração, com desânimo, pelo contrário, né, você utiliza esse momento, que era um momento que deveria e poderia ser difícil para qualquer pessoa, como uma verdadeira alavanca para alcançar um novo patamar, e assim como você mesmo reconhece, um patamar ainda melhor, mais avançado em termos espirituais, e a gente tem certeza que essa vida, de fato, se presta a isso, né? Esse aperfeiçoamento. A gente não vem aqui para um parque de diversões, nós estamos aqui para aprender e, sobretudo, para servir. Eu acho que isso é fundamental. E, dentro disso, é uma coisa que eu refleti aqui ao longo da sua fala. Aliás, você não falou muito, você se ateve ao tempo que foi concedido, nem chegou a alcançar o tempo concedido, e, enfim, mas falou com muita qualidade, isso sim. E você começa falando, né, da vida como uma sucessão de perdas diante desse cenário inicialmente difícil, e a gente conclui, após a sua fala, que a vida também pode ser uma sucessão de encontros, pode ser uma sucessão de achados e pode ser também uma sucessão de doações, com essa nova perspectiva. E por parte da academia, nós ficamos muito felizes das páginas da revista, e eu consultei aqui a nossa revista, o volume número 5, Henrique, do ano de 2019, pelo fato dessa revista ter servido não como a certidão da perda, mas como a certidão das doações. E pode ter certeza que você, com cada obra que publica, com cada texto que traz para a nossa página, para a nossa revista, tenha certeza que é uma doação ao outro. Eu acho que a literatura tem essa função também, que, como você pontuou muito bem no início, a partir do momento que você escreve e publica, o texto deixa de ser seu. Ele passa a ser coletivo e, obviamente, internalizado, sobretudo, por aqueles que vão ler e que vão tratar do tema publicado. Então, são algumas breves considerações. Passo agora ao Duarte, para que possa fazer as suas considerações. A respeito dos livros, eu vou pedir à Vânia, a gente está com a lista de presença aí com a Ana Marinês. Obrigado. Perfeito. Excelente.
Então já está providenciado, eu agradeço. Duarte, a palavra é sua. Obrigado pelo convite, agradeço ao nosso presidente por ter me incluído como debatedor nessa apresentação, nesse evento, mas eu não me considero um debatedor, vai ser uma conversa muito informal, né? Como foi a palestra do nosso querido German, muito informalidade e muito conteúdo, muito conteúdo. Lembrando Luiz Carlos Abrita, deixa eu ler aqui uma colinha minha. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor é a dor que deveras sente. Fernando Pessoa. Então, lembrando o nosso querido professor e primeiro presidente emérito aqui da nossa academia, e foi um louvor a ele. Que bom que nós somos seus leitores, German, porque, como disse aqui o Marco Paulo, depois que o autor, né, entrega na publicação os textos, ele perde o controle daquilo que foi interpretado. É a regra primeira de hermenêutica. Então, nós somos seus leitores, e aqui, nessa conversa que a gente vai começar agora, eu fiz alguns apontamentos de algumas obras que eu li, e achei, assim, coisas muito interessantes. Eu gostaria de saber da construção desse texto, de como você chegou a esse tipo de conclusão. Primeiramente, do livro Outros, que foi o último que você lançou, né, lá na... Como é que chama aquele bairro? Do Funcionário, Casa de Cultura. Eu vi lá na apresentação, feita por Márcio Fagundes de Oliveira, jornalista e aprendiz de corte e costura. Aprendiz de corte e costura. Já começamos a ver a transposição que a literatura permite para podermos falar sobre ela. É uma transformação, né? Uma transposição de limites. Isso daí veio causar, assim, uma admiração maior pela obra, e também destaquei de alguns contos que eu fiz lá, gostei muito, mas destaquei um, German, que chama O Rato e o Morto. O Rato e o Morto. Linha final. Comido já o homem sobre a terra, era preciso que algo restasse para os vermes. É um rato que mora num IML. Ele sai de um buraco lá, e a hora que ele sai, ele olha em cima da mesa, tem um defunto lá esperando ser enterrado. O rato olha aquilo e falou: que banquete maravilhoso. E fez lá os seus pulos, fez lá as suas artimanhas para poder começar a comer as peles mais soltas do defunto. Eu falei, como que o autor lida com a finitude, com uma realidade tão expressa, né? Tão expressa. É o rato comendo o defunto. E ele estava numa felicidade muito grande. E ele escolhia os locais melhores, né, para ele enfiar o bico dele lá, o focinho dele lá, o bigode dele lá, para poder se alimentar. E depois, ele, com a barriga muito cheia, ele desceu da mesa de mármore e entrou no buraco de novo. German, o que te levou a trabalhar a finitude com uma originalidade incomum? Eu falo muito de morte, e nesse livro, sobretudo, eu abordo a morte em várias perspectivas, inclusive vários contos, eles tratam do suicídio. O Márcio Fagundes, a que você se referiu, que fez o prefácio, é um jornalista, meu amigo. O Márcio quase enlouqueceu lendo esse livro, ficou horrorizado, e falou que é morte demais, que é um horror, que é um inferno, ficou passado, né? E fez esse prefácio assim, que demonstra, né, que ele estava tresloucado ao fazer, mas exatamente porque ele se impressionou muito com isso. Mas, como eu disse aqui agora há pouco, me agrada falar de tudo que é humano, inclusive do fim, inclusive das coisas feias, das coisas desagradáveis. Tudo que faz parte da vida, inclusive a morte, eu abordo. Agora, se você achou essa maneira assim inusitada, interessante, é porque isso eu procuro sempre fazer. Dar uma roupagem de interesse literário, né, que possa despertar no leitor algo a mais que simplesmente a leitura seca, né, ou uma descrição seca, né, do que seja um cadáver em cima da mesa, né, no Instituto Médico Legal. E esse final que você mencionou também traz aí uma pequena reflexão. Todos têm que comer, e se o rato já comeu, alguma coisa deve restar, porque os vermes estão esperando, né? E isso serve para ratos, para vermes e para nós, que um dia estaremos sobre a mesa também, né? E é isso mesmo. E está tudo certo, é normal, é da vida, né? Mas eu gosto de falar dessas coisas, e eu sei que às vezes choca, viu, Duarte? E não choca pouco, mas
como eu lhe disse, quando eu escrevo, quando me vem um cenário assim à mente, eu não faço juízos preliminares, não teço assim considerações prévias, se eu devo ou não devo. Não, eu deixo que aquilo flua, desde que eu ache interessante. E, tendo aflorado esse cenário, eu o reduzi a texto. Acontece, de vez em quando, de eu não querer escrever, mesmo que me venha um determinado cenário ao espírito, e eu o veja com clareza, mas eu não tenho vontade de escrever aquilo. Aí eu deixo, mas é muito raro. Mas quando eu escrevo, eu não faço juízo algum. É aquilo que eu falei da liberdade completa da inspiração. Se a inspiração se manifestou assim, com o rato comendo partes do defunto, é assim que sai o texto. Bem, obrigado. Outros... Só gostaria de pedir, verificar, na verdade, se todos assinaram o livro de presença, que a gente vai fazer o sorteio dos livros. Se alguém não assinou, levanta a mão, por gentileza, que a Vânia vai colher a assinatura. Obrigado, Arte. O German é um autor que ele é eclético, ele é muito eclético. Ele escreve poemas, ele escreve contos, ele escreve crônicas, ele escreve romances, ele escreve peças teatrais. Então, ele é muito eclético, não tem um direcionamento, falar, fulano de tal escreve esse tipo de poesia, fulano de tal escreve esse tipo de romance. Não, ele abrange a literatura numa integridade, numa abrangência muito grande, num espaço muito grande. E aqui eu fiz uma outra anotação a respeito do livro Opúsculo Teatral, que você fala o seguinte, você fala da novela, da peça, Irmãos. Essa peça chama Irmãos. Eu gostaria de saber como que você chegou, porque eram dois irmãos que não se entendiam, e eles abriram uma discussão no meio o caixão do pai estava no meio dos dois, um do lado do outro, e eles abriram uma discussão ferrenha, inclusive um ofendendo muito o outro, e o outro se defendendo das ofensas, e o pai no meio, outra vez finitude, aquilo que está ao alcance, né? Sempre está ao alcance da gente. Então, qual seria aquele ódio enraizado, German, de Tiziano por Nestor, os dois irmãos? Você sabe, Duarte, que às vezes o ódio do próprio sangue é mais forte que entre estranhos, né? Tanto o amor quanto o ódio, quando surgem, às vezes, quando as pessoas têm o mesmo sangue, ambos os sentimentos são muito mais exacerbados. Sobretudo, talvez, o ódio. Quando há uma disputa entre irmãos, né? Agora, a origem profunda daquilo ali, se você me pergunta, para mim, você pode ter até uma visão diferente, para mim é a luta pelo amor do pai, pelo apreço do pai. É a vontade de ser apreciado, querido e amado pelo pai. E tanto que você observa que, ao final, o irmão que passou a peça inteira ofendendo o outro, se dirige ao pai e fala, né, que bom que você tem esse filho aqui, que sou eu, muito melhor, né, para poder proteger, afinal de contas, digamos assim, a sua herança, os seus interesses, o seu legado, né? Eu acho que, no fundo, era o desejo de ser mais amado pelo pai. Mas pode, como eu disse, o leitor, ou no caso, quem venha a assistir a peça, se um dia ela for encenada, é claro, né? Talvez tenha outra visão, uma outra ideia. Mas eu acho que a luta ali no fundo, é pelo apreço por parte do pai. Ok, obrigado. O livro Avulsos, que é um livro de contos... Poesia contemporânea. Poesia contemporânea. Ah, tá, é verdade. Poesia contemporânea. Tem uma que diz, sem baixas, é um comando de guerra. Então, abrindo aspas, escreveu o autor. Descansava o pelotão fardado, rasgado, coberto em vermelho. O olhar do céu azul limpo e cobria uma bandeira incolor caída ali, a repousar também ela. Sem baixas, a reportar um comando de guerra. Então, eu vi nesse texto uma percussiência, né, uma agudeza, né, muito profunda, porque eu entendi que esse coberto de vermelho seria o bando, quer dizer, todo o pelotão, todas as pessoas ensanguentadas. Porque mortas. Mortas? Morreram todos. Exato. Sem baixas, todos mortos, nenhum escapou. E o que seria aquela bandeira incolor? Era a bandeira branca da paz, que eles talvez estivessem interessados, mas foram surpreendidos por um ataque arrasador, que dizimou realmente o pelotão. É porque, na verdade, diante da morte, as bandeiras perdem a cor, né? O que importa se você lutou por essa ou aquela bandeira, sob esse ou aquele estandarte, se no fim você terminou no chão? Mas aí é da visão
de cada um, é a visão do leitor. É a visão do leitor. O que importa é a vida e não as bandeiras, né? O que importa seria não ter lutado, né? Seria melhor que não houvesse a guerra, né? Com certeza. Mas é isso. Mera Fatalidade, dos livros que você lançou também lá É meu último romance. Último romance. Lendo as primeiras páginas do romance Mera Fatalidade, observei o estilo do texto pela delicadeza das colocações das palavras, pela fartura de detalhes e pela clareza das ideias. Lembrei-me, e isso por comparação mesmo, por comparação de um consagrado autor brasileiro que também escrevia com riqueza de minúcias e abrilhantar da obra. Qual seja? José de Alencar, o autor de O Guarani e tantas obras mais, né? Senhora, Lucília, Iracema, enfim, várias obras. E me surgiu também essa palavra que eu fiquei em dúvida, que é a palavra chamada cãs. Após um breve instante, porém, movendo ligeiramente as cãs cinzentas para o lado, murmurou. Eu fui ver no dicionário, cãs quer dizer cabelos brancos. É Pepe, eu e você... também o German. Cabelos brancos. Então está lá a explicação debaixo do texto lá do dicionário. As cãs lhe cobriam a cabeça com uma ligeira pasta de algodão. Quem escreve? José de Alencar, no livro Tronco de Pé. A palavra cãs que você usou, ele usou quando eu fui pesquisar realmente isso, ele usou no Tronco de Pé. Mais uma obra maravilhosa dele. Isso é apenas uma colocação. Eu sei que eu sou muito descritivo também, eu gosto de descrever cenários, porque eles me surgem muito ricos normalmente. Eu gosto de transpô-los para o papel integralmente. Eu sou muito descritivo, as pessoas até gostam normalmente disso, porque elas acabam, por sua vez, transpondo-se para a cena. E se veem na cena, elas gostam disso. Muitas pessoas vêm me falar que acham isso muito agradável, assim, no momento da leitura, essa possibilidade de se verem dentro da cena. Já me disseram que, às vezes, eu tenho aí, talvez, uma espécie de uma vertente assim, cinematográfica. Assim. As pessoas gostam disso. E eu também gosto. Mas eu espero não ser tão descritivo, tão exaustivamente descritivo quanto Zé de Alencar, que cansa, né? Zé de Alencar cansa um pouquinho, né? Aí é século XIX demais, né? Não dá para nós, né? Mas a descrição realmente faz parte do meu estilo, sim. Você percebeu muito bem, isso é verdade. German, aquela descrição que ele faz no livro Guarani, entre Peri e Ceci, é maravilhosa. Ele traz a indigenidade, ele traz a macieza, ele traz a delicadeza dos dois, do Peri e da Ceci, aquela ingenuidade índia, maravilhoso. Então a gente entende muito bem e a ideia fica muito clara do que o Zé de Alencar quis mostrar com aquilo, né? Que eram pessoas tão ingênuas lançados num mundo tão conturbado, né? Que é a sociedade nossa. Questão de Fé é um livro de contos, esse é de contos, né? Religiosos, né? Muita religiosidade. Eu fiz uma outra anotação aqui. No conto Cosméticos Neuróticos e as Últimas Mandingas Egípcias. É o nome do título. Vou até ler de novo. Cosméticos Neuróticos e as Últimas Mandingas Egípcias. Você retrata a vida de um casal totalmente perturbada, desfocada dos valores familiares, vivendo um frenético dia a dia, com apenas desimportâncias, preocupados tão somente com as superficialidades do mundo. Nesse ambiente, uma criança, filho do casal, quase adormecida, rezando baixinho, pede a Nossa Senhora e a São José que o admitam como filho, adiante também pedindo a Jesus para que seja seu irmão mais velho. Como você entende esse desajuste social, nessa espécie familiar, esse descuido, esse descaso com as necessidades de criação e formação dos filhos? Esse livro, Questão de Fé, é um livro de vertente puramente católica. Eu sou católico e esse livro ele pretende, esse tem uma pequena pretensão pedagógica no sentido de um apostolado, muito humilde, mas um apostolado mesmo assim pessoal. A ideia desse livro é difundir certos conceitos camufladamente, né? Conceitos da doutrina católica, do magistério católico, da tradição católica, por meio de narrativas que possam ser minimamente interessantes ao leitor e, sobretudo, para aquele leitor que talvez vá travar o primeiro contato com essas realidades da religião católica, né? Então, esse livro ele é um livro de apostolado mesmo, de difusão religiosa. Mas, é claro, como eu disse, ele também não foge à regra de que o leitor perceberá as coisas ao seu modo dele, leitor, né? E, às vezes, nada
nada acontecerá, ele nada perceberá de cunho religioso ali, embora o livro leve uma nota explicativa de minha lavra, dizendo expressamente que o livro tem essa intenção de fazer o apostolado. Esse conto específico é o que tem esse viés religioso assim em menor grau, em menor intensidade. Mas eu o fiz mesmo para dar um pouco mais de leveza ao livro, porque o livro ele tem outros momentos de densidade maior, e eu acho que às vezes é bom que o leitor descanse um pouco, respire um pouco, e esse seria um desses contos de respiro, né, que vai ali de entremeio para, de alguma forma, fazer com que o leitor relaxe, caso ele enverede pela leitura do livro inteiro de uma vez só, como eu tenho algumas pessoas fazem isso, né? Pegam um livro num dia, me avisam que estão com ele, e no outro me telefonam falando que acabaram, né? Então eles engolem o livro, né? Então eu gosto de colocar alguns textos assim de permeio para o relaxamento do leitor, esse é um deles. Mas ele aborda, de fato, esse conto, essa realidade da futilidade das pessoas, às vezes, muito ricas, né? E muito fúteis. Essas coisas costumam andar juntas, não é a regra, mas é muito comum que assim aconteça, né? Pessoas muito endinheiradas, muito fúteis, que se ligam exatamente nesses aspectos menos importantes, os que não são essenciais à nossa vida, e se esquecem do principal, no caso do amor ao filho, né? Que aquela mulher não tinha, né? Aquela mãe que você viu lá retratada não tinha amor, nem interesse, nem cuidado com o filho, né? E ele se ressentia disso muito pesadamente. Então, esse conto vai reforçar isso, que a dor do menino será mitigada apenas pelo recurso que ele tem, no consolo que ele encontra, onde? No recurso à religião, a Deus, à religiosidade, no caso, como eu disse, no meu caso e desse livro, a religiosidade de matriz católica, apostólica, romana, né? Tanto que ele vai recorrer a Nossa Senhora, a São José e ao próprio Jesus. Então é isso. Eu vejo, você me perguntou como eu vejo esse descaso com as coisas essenciais, sobretudo no âmbito da família. Vejo da pior forma possível. Acho lamentável, acho que isso leva à destruição pessoal e social, e isso tem que ser evitado a todo custo. O amor, sobretudo em família, sobretudo entre pais e filhos, e entre irmãos, e entre filhos e pais, tem que ser a tônica. Essa é a tônica fundamental da existência nesse mundo, da existência humana nesse mundo. Fora disso, não adianta, as coisas não evoluirão bem. Ok. Obrigado e feliz pela sua presença, pela sua palestra. Obrigado a você. De estar conosco aqui na academia. Obrigado a você, querido. Muito obrigado. Um prazer. Muito obrigado, Duarte, por ter participado e com provocações tão ricas, permitindo que a gente possa conhecer com maior profundidade a obra, né, do Germa e as suas interpretações também, que, como nós já dissemos aqui mais de uma vez, a partir do momento da produção, né, Germa, cada um acaba sendo um pouquinho dono, né, daquilo que a gente escreveu. Eu vou passar a palavra para a Selma, ela tem uma indagação, mas antes disso, já gostaria que você escolhesse 3 números de 1 a 15. Isso. Tá bem. 2. Ok. 7. Ok. 15. Ok. Daqui a pouquinho eu já anuncio aqui as pessoas que vão receber os livros. Já vou fazer de uma vez a Alzira, Leonardo, um romance. Nosso colega Leonardo Zeredo Santos, procurador. O Leonardo já tem esse livro, vai ficar com 2. A gente troca. Leonardo. E o Leonardo Castro Maia. Leonardo Castro Maia, um livro de contos. Os 2 colegas e amigos aí. Muito obrigado, viu? Léo. Bem, então, pedir para passar para a Selma, por gentileza. Oi, Germa, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te falar. Você está aqui, né? Eu estou aqui. Não, aqui. Tá. Eu já ri durante a sua palestra, eu já chorei, eu já passei por muita coisa aí durante tudo que você falou. E, por incrível que pareça, o meu filho mais velho é da sua idade. Meu filho mais velho tem 56 anos. Eu vou fazer 58 de casado, então você poderia ser meu filho. Desde muito cedo, eu passei por muitas coisas na minha vida e eu, então,
sempre vivi muitos desses males que você viveu. Entre esses males e essas tormentas, um desses males foi a insônia. Irritabilidade, estresse, etc, etc. Tudo aquilo que você falou. E eu ainda não me libertei deles totalmente. Passo pelas minhas sessões de psicoterapia e a minha terapeuta fala comigo assim: Selma, deixa de ser racional, permita-se ser um pouco menos racional. Deixa seu coração falar, seu coração é tão bonito, deixa ele falar. Mas, infelizmente, eu policio ele 24 horas por dia. Infelizmente. Tá? E houve uma época na minha vida em que eu escrevia muitas poesias, todas de amor, todas muito amorosas. E de repente, a minha inspiração sumiu, foi por água abaixo. Eu pelejo, eu tento, mas a minha inspiração não volta. O último poema que eu escrevi vai sair na nossa próxima revista aí. Ele chama Rastelo. E esse poema foi escrito para o meu irmão caçula, que foi morar comigo, mais o Hugo, lá na chácara, e que tinha horror de rastelar a grama. Aí eu resolvi escrever esse poema para ele. Não é um poema de amor. E eu acho que eu parei de escrever poesias de amor, água com açúcar mesmo, porque eu tenho 2 irmãs escritoras, cada uma mais refinada do que a outra. E eu nunca tive coragem de publicar os meus poemas. Meu Deus, como eu vou publicar meus poemas e as pessoas vão descobrir que eu sou irmã da Alzirinha e da Cidinha, tão elevadas, tão filosóficas. Não posso. Ou eu mudo de rumo da prosa, ou então não publico nada. Mas, na minha terapia, eu estou fazendo um trabalho para fazer renascer, começar de novo essa Selma que você conhece, que Marcos Paulo conhece muito bem, e Duarte também conhece muito bem. Leonardo nem tanto, porque ele é ainda talvez meu neto, então ele não me conhece tanto. Mas eu vou me permitir, quem sabe, um dia me libertar também e voltar a ser o que eu já fui, livre, leve e solta. Alguma coisa me prendeu, alguma coisa me tirou a inspiração que eu pretendo retomar. Eu perguntei à minha terapeuta recentemente, quando ela insistia comigo, para deixar de ser racional, eu falei com ela assim: você me ajuda? Ela falou assim: posso tentar. O dia que você aposentar a mãe e me trouxer o seu ato de aposentadoria, porque até hoje você só foi mãe. A mulher morreu, eu não sei quando, não sei como, mas ela morreu. Então, quem sabe eu também consigo renascer das cinzas. Não que a minha vida seja ruim. Eu sou casada há 58 anos. Quem me conhece mais de perto sabe que eu vivo bem com meu marido, como todo casal de 58 anos, mas atualmente a gente tem passado por uma fase muito difícil. E eu vou confessar isso para você. O meu marido tem degeneração macular. Então, ele caminha para uma situação igual à sua. E eu me preocupo muito com isso, sabe? Porque, às vezes, eu quero mostrar a ele, por exemplo, uma foto e não posso. Às vezes, eu quero mostrar para ele uma mensagem, uma coisa qualquer, e ele só lê com lupa. Então, acho que por isso também eu chorei com você, porque eu não tenho essa esperança de que ele encontre no futuro, numa possibilidade de escuridão, que ele encontre essa luz no fim do túnel, que para você nem estava no fim do túnel. Ela estava ali, bem em cima, que você não precisou ir lá no fundo do poço buscá-la. Ela já veio com você. Então, te agradeço muito por tudo que você... Eu não fiz tudo
quando você ingressou na academia, eu apenas lembrei do seu nome, porque sempre te conheci e sabia das suas qualidades, do seu carisma, enfim, eu sabia que eu conhecia o German, que muitas pessoas ainda não conheciam. Para mim, German, você não precisou ficar cego. Você sempre teve uma visão muito boa da vida, das pessoas, dos amigos e, principalmente, da sua família. Eu te amo muito, Obrigado, mas querida. muito mesmo. Muito obrigado, viu? Eu faço votos que você possa dar vida ao seu desejo. Eu acho que isso é muito fácil, já que você realmente deseja. Se você quer voltar a produzir, quer voltar a escrever, a inspiração lhe virá. Só não tente controlá-la, não pense nela. Deixe as coisas fluírem normalmente e ela virá. Porque é bom que seja assim, que ela surja espontaneamente, que a inspiração aflore quando queira. Não tente tentar produzir isso de forma artificial. Não há, se você for pensar bem, não há artifícios para produzir inspiração. Você pode produzir formas de escrever, você pode ter técnicas de redação, mas a inspiração, essa aí você tem que deixar que flua normalmente, que apareça quando quiser e na forma que quiser aparecer. Não é um conselho que eu dou, é um comentário que eu faço. Outra coisa, você disse, a mulher morreu, a mãe ficou, a mãe acabou suplantando a mulher. Eu vou tomar liberdade, já que você comentou isso comigo, de discordar da sua terapeuta. Eu não sou terapeuta, não faço terapia, não sei nada sobre isso, mas vou discordar dela muito respeitosamente pelo seguinte: ser mãe é ser mulher demais. Talvez você seja mais mulher exatamente pelo fato de ser mãe. Ser mãe é dar vida a todo o gênero humano. Vocês, mães, são as responsáveis pela existência de todo o gênero humano. Isso é o papel mais lindo, mais importante que uma mulher pode ter, que uma mulher poderia sonhar em ter, que qualquer pessoa poderia sonhar em ter, dar vida ao gênero humano inteiro, inclusive ao meu colega aí de idade, um pouquinho mais novo que eu, né? Eu estou com 57, ele está com 56, mas sim, eu poderia ser seu filho e você seria uma ótima mãe. Agora, quanto ao seu marido, esse negócio de luz no fim do túnel, como é que ele vai reagir, ou como é que ele já reage, porque as coisas já estão difíceis, pelo que você me contou, é lupa aqui, é uma foto ali que não vê. Olha, dá um tempo a ele, né? Só ele pode saber como ele reagirá. Agora, as coisas são como são, né, Selma? E não adianta, é um erro muito grave de qualquer pessoa querer lutar contra a realidade. É grande sabedoria aceitar a realidade, aceitá-la com serenidade. Porque se a gente quer que as coisas sejam diferentes do que elas são, se eu quiser que essa mesa seja um armário, eu vou sofrer muito, porque a mesa, ela é mesa e não vai se transformar no armário só porque eu gostaria. Eu tenho que aceitar essa realidade e acolhê-la com toda tranquilidade, inclusive tirando proveito dessa mesa aqui. A gente não pode querer que as coisas sejam diferentes do que elas são para nós. Isso é causa de sofrimento. Isso não é inteligente, isso você pode dizer a ele: olha, você não vê mais? Você não vê a foto? Eu vou descrevê-la para você. Você não pode ler esse texto aqui que eu gostaria que você visse? Eu o leio para você. A Inês lê para mim. A Inês lê livros inteiros para mim. Eu não leio nada. Eu pego aqui meu celular, se eu não tiver uma lente de aumento desse tamanho, eu não leio absolutamente nada. Inês lê para mim. Ou alguém lê para mim, qualquer um, eu pego qualquer um, vem cá, olha aqui para mim. As pessoas já fogem de mim, que eu chamo toda hora, para ler para mim uma coisa, para olhar para mim uma coisa, né? Estranhos, não estou falando dentro de casa, não, qualquer um. Se fosse aqui agora, fosse o caso, falava: Marcos, faz favor, vem cá, olha aqui para mim. É isso, é a vida, é isso. E a vida flui assim. E nós temos que encarar as coisas com um pouco mais de normalidade, sem dar a elas tanto peso. Você sabe por quê? E isso você pode dizer amanhã ou depois ao seu marido, se você achar que é o caso. Já tem o problema da degeneração macular. Já é um problema, está aí. É da vida, acontece. Doenças acontecem, a velhice acontece, a morte acontece, o sofrimento acontece, tudo isso acontece. A degeneração macular aconteceu. Mas se ainda for acrescentado a ela, a degeneração macular, mais um peso emocional, mais uma dor, nós já tem a degeneração. Já é difícil em si mesmo, por si mesmo.
E ainda vai ser acrescido mais um peso sobre ela. Oi. Obrigado. Nem precisava, mas obrigado. Ainda vai ser acrescentado mais um peso sobre ela. Ficar remoendo aquilo. Eu não vejo. Eu não consigo ler. Eu não vejo a foto. Eu preciso de ajuda. É assim. Mas se a gente for acrescentar ainda mais peso sobre aquilo, nós estamos multiplicando o sofrimento, sem necessidade. Então, isso você pode dizer a ele. Tudo bem, tem essa dificuldade? Vamos nos adaptar, vamos viver com ela. Não acrescente mais peso. Né? Aquilo ali. É a mesma coisa, você dá um exemplo bobo. Deu uma topada, doeu demais. Você não pode fazer nada, você já deu a topada, já está doendo demais. Você ainda vai quebrar o móvel em que você se machucou. Você ainda vai xingar todo mundo porque você está sentindo dor. É acrescentar mais sofrimento a um sofrimento que já existe. Ele já é ruim em si mesmo. Não vamos aumentá-lo. Isso é muito importante. Quem sabe você possa dizer isso a ele amanhã ou depois, e serve para você também. Não traga mais dor para você mesma. Viva as coisas como elas são e viva em paz. Porque é possível ser assim, é possível. Eu te garanto que é possível. Eu sei porque isso acontece comigo. Então eu posso te dar assim, um testemunho pessoal disso. É possível. E não é forçado. É simplesmente assim. A gente não pode dar tanta importância às coisas, não, Selma. Não podemos. Elas não merecem. É aquilo que eu falei. As coisas acontecem, mas nós estamos acima delas. A gente está acima. As nuvens vêm, elas passam, chove, ela vai embora, ela se dissolve. O céu continua lá, tá bom? Embaixador Paulo Miranda, presidente da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. Boa noite a todos. Caro Henrique, a primeira vez que eu ouvi você falar foi uma apresentação que você fez para nós, lá na MUMIG, sobre Carolina de Jesus. Fiquei encantado, realmente, ao vivo e a cores. Maravilhoso, realmente. Ou em preto e branco, literalmente. Agora eu vejo você, com a clareza, né, da sua expressão, fazer essa confidência, né, ou inconfidência mineira, maneira e pessoal, não é? Tão expressiva, tão significativa, que arrancou também lágrimas, e não só de uma pessoa. E também o debate que se seguiu, as perguntas, as questões pertinentes aí levantadas pelo xará Paulo Miranda também, e pelo doutor Duarte, não é? A Selma também, com a sua intervenção. Não é? Tudo isso enriquece naturalmente o debate. Eu fico muito orgulhoso de ser seu confrade, de tê-lo como confrade lá na nossa MUMIG, na nossa Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. Eu queria fazer uma observação e uma pergunta. A observação é uma espécie de um paralelo em que eu também comecei a escrever com 50 anos. Só que ao longo dos últimos 25 anos, eu produzi 2 livros. E você que começou a escrever aos 50, não é? Com 7 anos, já tem pelo menos uma vintena deles. Não é? O que mostra a velocidade com que as coisas podem acontecer, não é? De forma individualizada, enfim. Mas tenho muito carinho pela sua obra, que nós temos lá, você graciosamente nos tem cedido lá para a nossa biblioteca, e aproveito a oportunidade para convidar as pessoas que ainda não conhecem a nossa Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais a nos visitarem todas as segundas terças-feiras de cada mês. Nós temos as reuniões regulares lá, a exceção é janeiro, mas então na segunda e às 15 horas. Não é impreterivelmente, porque nós sempre atrasamos um pouco para tornar o lanche assim mais romântico, talvez, ou que se segue ao encontro. Agora, a pergunta que eu queria fazer, eu acho que haveria muitas delas, mas o doutor Duarte já esgotou uma boa parte da pauta, não é? É com relação às influências. Você falou muito na influência do pai, que teve do pai, não é? Você falaria da mãe também? Era isso, obrigado. Falaria de influência de sua própria mãe também para a formação como escritor? Obrigado. Não descarregou, né? É importante falar por causa da gravação. Ô, Paulo, muito obrigado pela sua presença, pelo carinho de sempre. Não sei onde é que você está. Está mais ou menos por aqui na frente. Aqui à esquerda, tá.
Então eu estava olhando para o lugar certo. Foi sem querer, mas eu olhei para o lugar certo. Olha só, dia 11 de novembro, se Deus quiser, estarei lá com você, na Mumig, inclusive para levar os livros lançados esse ano, que eu ainda não os levei para a nossa biblioteca lá. Se Deus quiser, no dia 11, estaremos juntos. Sim, influência da mãe também. Minha mãe era uma mulher de personalidade muito forte, era uma mulher de grande coragem, de muito bom humor e tinha um amor gigantesco por mim. Segundo a minha mãe tinha uma preferência declarada por mim. Eu até não duvido, eu até acho que tinha um pouquinho, sim. Eu me dava muito bem com ela e dizem que eu me pareço, já me pareci mais, talvez, muito com ela. Não preciso dizer que era uma mulher muito bonita, né? Mas não porque eu me pareça com ela. Realmente, ela foi uma mulher muito bonita. Quando moça, de fato, uma mulher que chamava muita atenção. Meu pai se deu bem, afinal de contas, né? Mas eu diria que sim, uma influência muito forte dela também, não exatamente do ponto de vista material, do fornecimento material desses elementos assim para a construção desse cabedal de conhecimento que eu possa ter acumulado eventualmente a partir desde aquele primeiro instante quando começaram as leituras na minha infância, que o meu pai, cujos livros, né, leituras a partir dos livros que meu pai me forneceu. Ela não fazia isso, mas na formação do caráter duro, talvez duro demais, minha mãe foi fundamental. Minha mãe era uma mulher que tinha a espinha mais dura que essa mesa aqui. Minha mãe não se dobrava diante de nada, nem de ninguém, nem de circunstância alguma, em situação nenhuma. E ela quis nos fazer assim, e sobretudo comigo. Ela gostava disso, ela admirava isso. E talvez aí também tenha ocorrido alguma distorçãozinha, porque talvez eu também me tenha tornado um pouco duro demais, e é preciso que nós amoleçamos um pouco, sobretudo o coração. E eu acho que ela foi muito importante para isso, para me fazer forte. Minha mãe me fez muito forte, ela era muito forte. E talvez ela pudesse até ter apagado um pouco a energia dos filhos, porque a luz que ela irradiava era muito brilhante. Mas a minha ela ajudou, e eu acho que ela me fez muito forte, ela me ajudou muito na construção desse caráter assim firme e numa coragem mais ou menos natural, que ela incutiu também nos filhos assim para enfrentarmos a vida. E acho que parte, sem dúvida, parte do que eu consegui ser e fazer, e até hoje é assim, se deve digamos, a esse ensinamento de força, de perseverança e de uma certa altivez que ela incutiu em nós, sem dúvida alguma. Sim, pai e mãe, como eu dizia ali ao Duarte, essa relação familiar, quando ela é saudável, quando há o amor presente, ela é insubstituível. É ela que nos forja, é ela que nos forma. E sem isso, coitado de quem não tem, né? Coitado de quem não teve. Eu, graças a Deus, não posso me queixar, não. Tive os pais e deles as melhores influências e, sem dúvida, se houve algum equívoco, mas as melhores intenções eles tiveram. E eu sou muito grato a ambos. Obrigado a você também. Temos mais alguma indagação, alguma consideração? Bem, em sinal de agradecimento, German, queria passar às suas mãos um certificado que é muito singelo, mas é uma forma da gente expressar a nossa gratidão por todos aqueles que vêm até a academia compartilhar. Então, é com alegria que eu passo esse certificado concedido ao acadêmico Henrique da Cruz German por ter proferido a excelente palestra intitulada Literatura e Transposição de Limites, em sessão da Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais, realizada em Belo Horizonte, aos 29 de outubro de 2025. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Foi uma honra imensa poder contar contigo aqui nessa noite maravilhosa e que você possa voltar outras vezes, que a academia possa ser para você sempre um local de encontro
e nos permita pedir de doações também. Doações no sentido, né, você iniciou aí falando das perdas, mas aqui é sempre um espaço que a gente procura doar o conhecimento, a cultura e essa humanidade às outras pessoas que se interessam por aquilo que nós produzimos. Então, agradecemos a todos imensamente pela presença, convidamos a todos para que possamos registrar o momento, uma fotografia aqui à frente, todos, por gentileza, e declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.